Eu vou falar uma coisa que pode doer, mas realmente é libertador. Você não está vivendo uma vida difícil. Você está alimentando um sistema mental que transforma tudo em drama. E não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro é uma máquina de sobrevivência, não é de paz. O drama tem uma função. Ele te dá a sensação de que você está fazendo alguma coisa, mesmo quando você não está mudando nada. Ele ocupa a sua cabeça, gera emoção, cria narrativa e você chama isso de minha vida. Só que por trás disso tem biologia, tem circuito, tem um padrão. Hoje eu vou te mostrar como quebrar isso com ferramentas reais. Vou mostrar como sair do modo do luta ou fuga, como reduzir essa ruminação, aquela mente que não cala aqui dentro da sua cabeça, como usar a atenção como uma arma sem aquele papo de coach, como expectativa muda o seu corpo, tá? Sobre o placebo e o nocebo e como criar um alter ego que não é uma fantasia, é um treino de identidade. Se você fizer isso direito, não é motivação, é uma reprogramação de um comportamento. Primeira coisa, drama é recompensa. Quando você dramatiza, o seu cérebro ganha sensação de importância, como se isso é gigante, sensação de controle, de pelo menos eu estou pensando e principalmente estimulação. Só que estimulação não é solução. É uma rede no cérebro que fica muito ativa quando você está sem foco, preso em passado e futuro, imaginando o cenário, ruminando, criando novela mental. Muita gente chama isso de rede padrão ou default mode network. Tradução humana, tá? É o modo piloto automático da mente, o modo que prende e se. Por que o famoso e se? Exemplo, por que isso acontece comigo? Amanhã vai dar ruim, eu devia ter, eu não acredito que. Quanto mais você fica nisso, mais você reforça o caminho, porque cérebro aprende com repetição. Você não reforça só quando faz algo, você reforça quando pensa do mesmo jeito todo santo dia. Então não adianta você querer parar de dramatizar pedindo para a mente parar. Você precisa mudar o estado do corpo, porque a mente segue o estado. Então a chave é: o estado do corpo controla a mente. Você tem dois dominantes, tá? O simpático, que alerta a ansiedade, a vigilância, luta ou fuga, e temos o parasimpático, que acalma a presença, a recuperação, o foco mais limpo. Quando você está no simpático, o seu cérebro vira um detector de ameaça. Ele está procurando um problema em tudo. Ele interpreta neutralidade como rejeição. Ele pega um detalhe e transforma isso em uma catástrofe. E aí entra uma verdade que muda tudo. Você não precisa resolver a sua vida para ter paz. Você precisa sair do estado fisiológico de ameaça. Porque ameaça, a mente vira tribunal, ela te acusa, ela acusa os outros, ela antecipa o pior. Então, o primeiro passo real não é pensar positivo, é fazer uma troca de marcha no seu sistema nervoso. E isso começa com uma coisa simples que quase ninguém faz: perceber o pensamento sem obedecer. Por isso que você tem que entender a técnica mais subestimada, tá? Rotular o pensamento. Então, quando você está no drama, você acha que o pensamento é uma verdade. Mas pensamento é só pensamento, olha só. Então você vai fazer isso aqui, tá? Quando vier o pensamento dramático, você simplesmente não debate. Você não explica, você não argumenta com ele, você só rotula ele. Vai etiquetar, falar: isso é ansiedade, isso é antecipação, isso é catastrofização, isso é carência, isso é meu cérebro pedindo certeza. Isso parece bobo, tá? Mas tem pesquisa mostrando que nomear o que você sente reduz a reatividade e ajuda a regular a sua emoção. O pessoal chama isso de efeito Lebling. Tradução humana, tá? Então, quando você dá nome, você para de virar refém, porque você cria uma distância entre você e o conteúdo da sua mente. E essa distância é o começo de virar você mesmo. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, ela sofre porque vira o que pensa. Então, esse fruto do cérebro, você vê o que você treina. Agora entra o sistema reticular ativador ascendente, que é o RAS. Eu vou explicar sem medicinês aqui, tá? Seu cérebro recebe informação demais por segundo e se ele percebesse tudo,
o seu cérebro surtava, tá? Então ele tem um filtro. Ele filtra baseado em prioridade. Essa prioridade vem de medo, vem de desejo, vem de foco repetido e de narrativa. Por isso, quando você fica obcecado por um problema, você começa a ver prova desse problema em tudo. Então, você acredita, ninguém me respeita, você começa a enxergar desrespeito em qualquer olhar. Você acredita, vai dar errado, você começa a caçar sinais de erro. O filtro não está te ajudando, tá? Ele está te confirmando. Então, o drama é literalmente isso. Treinar o filtro para achar ameaça. A solução não é negar o problema, é treinar o filtro para enxergar opção, saída, ação e ganho, tá? E aqui entra o reenquadramento cognitivo, mas só que agora do jeito certo. Esse reenquadramento cognitivo não é mentir para si, tá? Reenquadrar não é falar que tá tudo bem quando realmente não tá. Reenquadrar é fazer a pergunta que quebra o circuito. Vai ser essas 3 perguntas. Qual é o fato cru aqui, tá? Sem novela. Qual é a história que eu tô inventando por cima da história verdadeira? Qual ação pequena eu consigo fazer agora? Porque o drama adora história, mas ação quebra drama. E aqui vem outra porrada. Você não vence a ansiedade com pensamento. Você vence com comportamento repetido, tá? A mente te puxa pro drama porque drama te dá a sensação de movimento, só que sem risco. A ação te obriga a pagar o preço. Então, se você quer parar o drama, você precisa de um ritual curto de quebra de estado mais direção. E é por isso que você precisa de um ritual de 90 segundos que vai mudar o seu dia. Quando você perceber que entrou no drama, você faz primeiro a pausa, segundo uma respiração mais lenta por 1 minuto. Isso aqui não é misticismo, tá? Isso é fisiologia. Terceiro, uma frase de comando. Quarto, uma microação. A frase de comando é algo como: eu não preciso resolver a vida agora, eu só preciso voltar o controle. E essa microação é ridiculamente muito simples, tá? É arrumar a cama, abrir o documento, lavar o rosto, escrever 3 linhas, caminhar 5 minutos. Por quê? Porque o seu cérebro aprende pelo que você faz no estado difícil. Se você sempre foge, você reforça essa fuga. Se você age pequeno, você reforça uma coragem. Isso é neuroplasticidade prática. O cérebro muda com repetição de comportamento, não com discurso bonito, não com palavras bonitas. E lembra que eu falei sobre o placebo e nocebo? O seu corpo obedece expectativa, tá? Agora a parte que separa adulto de adolescente, tá? Essa parte mental. Placebo e nocebo não são mágicas, são expectativa, mais contexto, mais o cérebro modulando percepção e resposta. Existem estudos mostrando que em certas condições, expectativa pode reduzir a dor, alterar a percepção de fadiga, mudar respostas e sintomas, até modular neurotransmissores em situações específicas. Também existe o lado sombrio, tá? Que é o nocebo. Quando você espera uma piora, seu cérebro aumenta a vigilância, estresse e sintoma percebido. Tradução humana, tá? Se você repete todo dia, minha vida tá uma merda, eu sou um caso perdido, nada funciona, você não está desabafando, tá? Você está programando o seu corpo para operar realmente sobre a ameaça. E você não precisa virar otimista, tá? Você precisa parar de ser inimigo interno. Então, um jeito científico e limpo de usar isso é: você troca a profecia por protocolo. Você não vai trocar a frase por vai dar tudo certo. Vai trocar eu vou executar o próximo passo, porque expectativa boa sem ação vira um auto-engano. Mais expectativa boa com ação vira direção. Então, você pode falar sim que vai dar certo, mas você precisa realmente dessa ação. Agora o alter ego, tá? Tem gente que acha que alter ego é personalidade falsa e não é, tá? Alter ego é um truque inteligente. Você usa identidade como gatilho de comportamento. E por que isso funciona? Porque o seu cérebro opera muito por contexto e papel. A mesma pessoa muda quando está no trabalho, está com a família, está sozinha, está no treino e está também apaixonada, tá? Ou seja, você já tem alter ego sem você perceber. Só que alguns se deixam realmente fraco. Então a ideia é criar um papel consciente, uma versão sua que executa, que não dramatiza, que não negocia com ansiedade. E você cria isso de forma concreta. O nome
você não precisa ser cringe aqui, tá? Dê um nome, 3 valores, por exemplo, clareza, disciplina e respeito, e 3 regras de conduta. Eu ajo antes de reclamar, eu volto para o corpo, ou eu faço o próximo passo. Exemplo de frase, tá? E um símbolo físico, tá? Esse símbolo físico você precisa, tá? Vai ser algo que virar uma âncora. Pode ser uma roupa, pode ser um relógio, pode ser um caderno, pode ser uma playlist, pode ser um perfume. Quando você usa âncora, você não faz de conta. Você sinaliza para o cérebro, agora é modo de execução. É que entra um ponto importante. Imaginação é ensaio mental. E eu também coloco isso em prática. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu simplesmente tenho meu símbolo físico, né? Meu símbolo físico é realmente, que eu chamo roupa de trabalho. Então você pode pensar como vai ser esse símbolo físico também, tá? Quando eu coloco roupa de trabalho, meu alter ego surge, né? O alter ego de compromisso, que eu tenho que fazer as coisas, tenho que me dedicar, tenho que entregar o que eu tenho que entregar no serviço. Então é assim, escolha realmente esse símbolo físico para você criar esse alter ego. E você não pode esquecer, tá? Imaginação realmente é um ensaio mental. Ensaio mental, o que a ciência diz sobre isso, tá? Tem pesquisa em psicologia do desempenho e neurociência mostrando que ensaio mental ativa circuitos parecidos com execução real. Não igual, mas parecidos. Então, músico, atleta, cirurgião, todo mundo que performa usa isso. Só que você vai usar isso pro básico. Falar com alguém sem travar, gravar vídeo sem se destruir, entrar no ambiente sem se encolher, fazer uma tarefa sem drama. Como? Você fecha o olho por 60 segundos e ensaia. Você entrando, você respirando lento, você falando com firmeza, você errando e continuando, você saindo inteiro. O objetivo não é visualizar sucesso perfeito. O objetivo é treinar o seu cérebro a não entrar em pânico. Porque o drama cresce quando você acha que qualquer desconforto é perigo. E nisso entra o erro que te mata, tá? Você confunde desconforto com ameaça. Isso aqui é raiz, tá? Você sente desconforto e o cérebro grita perigo, tá gritando, suando dentro da sua cabeça. Aí você dramatiza, você procrastina, você some, você evita. Cada vez que você evita, você confirma. Viu isso? Era perigoso mesmo, né? E o cérebro aprende. Então a virada brutal é simples. Desconforto é o preço de virar você mesmo, tá? Virar você mesmo não é ser espontâneo, é ter coragem de sustentar as suas verdades sem pedir desculpa por existir. E isso se constrói com pequenas vitórias e pequenas vitórias diárias. E agora, sem papo motivacional, tá? Um protocolo diário para você aplicar. Você quer parar de drama, então faz isso todo dia. 1 minuto de silêncio, sem nenhum estímulo. Respiração mais lenta por 1 a 2 minutos. Rotular pensamento quando ele vier. Escolher uma microação, executar mesmo com sensação ruim. E é isso, tá? O drama perde força quando você não dá comida para ele. A comida do drama é discussão mental infinita, previsão do pior, busca de certeza absoluta e fuga. Então você quer paz, então pare de tratar a ansiedade como chefe. Ansiedade é só um alarme sensível demais. E eu vou fechar com a frase que devolve o vídeo, tá? Você não precisa de uma vida perfeita para parar o drama. Você precisa de um cérebro treinado. E cérebro treinado vem de estado do corpo, foco, expectativa certa, tá? Identidade aplicada, que é o alter ego, e ação pequena todo dia. Se você quer virar você mesmo, para de negociar com drama. Então, comenta modo execução, se você entendeu a ideia do alter ego como ferramenta. Comenta parte 2, se você quer que eu aprofunde só placebo e nocebo e linguagem interna, tá? O que falar para si mesmo sem você virar um coach.